A segunda maneira de você escolher e analisar as suas ações é através da análise fundamentalista. Nela a gente busca ali investimento em ações com perfil de mais longo prazo. A análise fundamentalista ela se baseia em estudos das características financeiras da empresa, perspectiva de crescimento, fluxo de caixa, riscos, e aí se determina um valor, um target price para as ações, um valor potencial para as ações. O objetivo com isso aqui é permitir ao investidor escolher papéis que tenham uma boa perspectiva de ganho no futuro, evitando comprar ações que já estejam cotadas a um valor, a um preço aí muito além do seu potencial. A gente tem duas abordagens principais para uma análise fundamentalista. Tem a top-down e a bottom-up. Na top-down, ela parte do princípio de que o valor de uma ação sofre uma influência direta sobre os fatores macroeconômicos, que é inflação, taxa de juros, emprego, entre outros. Porque esses fatores eles afetam diretamente o desempenho das empresas. Então, as decisões dos investimentos deveriam ser tomadas considerando essas informações primeiramente. Já na abordagem do bottom-up, o ponto de partida são os fundamentos individuais da empresa. Os analistas com esse viés consideram importante avaliar fatores como modelo de negócio, governança corporativa, além das perspectivas de crescimento. Na visão desses investidores, quanto melhores forem as características da empresa, melhor é você investir nessa empresa, né? Mesmo que você esteja em momentos ruins da economia. Então, se a economia está ruim e a empresa é boa, compra a ação que está num preço bom. Além disso, para saber como analisar uma ação pelo método fundamentalista, a gente precisa conhecer alguns indicadores principais. Na verdade, eu trouxe aqui para você 5 indicadores que eu relacionei para comentar contigo sobre as características de cada um deles. Então vamos começar falando aqui do VPA, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. O VPA é um indicador qual o patrimônio líquido da empresa é dividido pelo total das suas ações. Para saber o VPA, divide-se o preço da ação pelo resultado do cálculo acima. Então, aí você vai pegar o preço da ação dividido pelo VPA. Se você chegar no índice, se for um valor alto, significa que a ação está cara. Agora, se você chegar no valor baixo, pode ser uma oportunidade de compra, mas atenção, essas conclusões, a análise fundamentalista é também conhecida como uma análise mais analítica das empresas. Então, são dados um pouco mais técnicos, que pessoas que são mais analíticas, contadores, engenheiros, gostam de analisar. Não tem muita emoção, mas é importante você entender esses indicadores. Tá? O segundo indicador aqui é o PL, que é o preço sobre o lucro. PL é legal porque assim, é uma fórmula que estima quanto tempo essas ações vão demorar para devolver o dinheiro que você investiu. Esse cálculo aqui é bem facinho, porque você vai pegar a cotação da ação e dividir pelo lucro. Então, por exemplo, se uma ação custa R$20, aqui como eu usei aqui no exemplo, e ela paga R$4 de lucro ao ano, o PL, ou seja, você vai ter o seu dinheiro de volta investido depois de 5 anos. E aí você compara empresas do mesmo setor. Vamos supor, vou comprar ações, sei lá, do Banco Itaú. O Banco Itaú está com PL de 5. O Bradesco está com PL de 7. Pô, vale a pena comprar o Itaú, porque eu tenho uma expectativa de ter um retorno antes do meu capital. Então, o PL é um indicador bastante usado também. Eu particularmente gosto bastante do PL. Um outro indicador é o ROI. O que é o ROI? Ele representa o retorno sobre o investimento feito pelo acionista. Esse cálculo é feito dividindo também o lucro da empresa, mas pelo patrimônio líquido da empresa. E é declarado no balanço patrimonial. Então você pode pegar o balanço patrimonial que você vai ver a sigla ROI. Além de indicar quão boa é a rentabilidade do ativo, o ROI ele mede a capacidade da empresa, da organização, de agregar valor a ela mesma com seus próprios recursos. O que demonstra o quê? Uma eficiência na gestão. Então o ROI é um indicador interessante para você ver se a gestão é legal ou não.
O Dividend Yield, que é o DY, também é um indicador interessante. Não é apenas como a venda de ações que você tem ganho, que você se valoriza. Né? Existem empresas que remuneram os acionistas com bastante lucro, que a gente chama de dividendos, como eu expliquei em estratégia. Então, se uma empresa tem um dividend yield bom, quanto ela mais paga dividendos, melhor para a gente investir nessa empresa. Então, são indicadores bem legais. O quinto e último indicador são as próprias informações da empresa. Não são indicadores como os demais que eu acabei de falar, indicadores contábeis, mas é uma lista de informações que eu gosto de analisar. São indicadores da empresa em si, são as métricas delas. Então, por exemplo, você vai ver aqui, né, você pode olhar, se você é mais analítico, você vai lá pegar o DRE da empresa, o FDC, para verificar, né, dentro da empresa como um todo. Mas, além disso, você tem que, se possível, você conhecer o planejamento estratégico da empresa. Quais são os objetivos dessa empresa? As ações dela, o que ela tem planejado? A gente tem que identificar isso. Qual que é a capacidade dos gestores? Quem são os gestores dessa empresa? Quem é o CEO? Quem são os diretores? Entra no LinkedIn, pesquisa, conhece essas pessoas. Você confia nelas? Elas têm os mesmos valores, os mesmos objetivos que você? Elas entregam bons resultados? Têm históricos de entrega de bom resultado? Um terceiro item é: essa empresa tem uma cultura de inovação. Grandes empresas cujas ações são negociadas em bolsa tendem a ser mais estáveis que pequenos e médios negócios, menos suscetíveis à crise. Mas a volatilidade do mercado e a inovação pode afetar essas grandes empresas. Prova disso, por exemplo, é a Kodak. Quem nunca viveu ali, quem já tem mais de 30 anos, por exemplo, lembra o grande poder que a Kodak era. Do dia para a noite, não, né? Mas ela não teve a capacidade de se inovar frente às tecnologias. Ela é uma indústria química de filme fotográfico. Então, quanto que essa empresa tem uma cultura de inovação? Quanto que ela investe nisso? Então, um ponto interessante. Quarta análise aqui é a tecnologia. A tecnologia de ponta é muito importante para a estrutura de qualquer empresa. Então, se a empresa não passou por essa transformação digital, vai ser muito complicado. Então, como que está esse processo de digitalização da empresa? E quinto item, não menos importante, no item 3 a gente falou sobre a capacidade de ser criativo e de inovar. Para tanto, a gente tem que ter colaboradores qualificados para isso. Então, como é que a companhia lida com as pessoas? Como é que é a cultura organizacional? A questão de liberdade, bem-estar dos colaboradores. Ela é uma empresa que as pessoas têm vontade de trabalhar, ela valoriza o colaborador. Esses detalhes são indicadores importantes para os preços das ações, tá? Então, são alguns dessas características que você, quando faz uma análise fundamentalista, precisa observar. Enfim, como você pode perceber, se você for fazer um investimento de mais longo prazo, é preciso levar algumas contas a sério, alguns fatores importantes. Claro, existem relatórios de corretoras sérias, de bancos sérios, que já dão isso mais mastigadinho para você. Então, você não precisa ser um contador formado para poder analisar o balanço e tudo mais. Você pode observar isso através de um relatório de uma empresa séria que faça análises de empresas, tá bem? Então, a análise fundamentalista é bem legal de você também observar quando você vai carregar a empresa para mais médio e longo prazo. Vou compartilhar com você, no meu próximo vídeo, as vantagens e os riscos de você investir em ações. Então, vem comigo que a próxima aula tá bem legal também. Vamos embora!